É uma alegria estar aqui, a Terezinha que me garante o emprego ali, que ela já para 2026 ela já andou me dando algumas vaguinhas aí. O salário é bom, né? Aqui é sempre muito bom. Mas é uma alegria. Bom dia você não tem igual nessa aqui. Hã? Bom dia desse você não tem igual. Cada lugar tem suas variantes. Eu obsedi em vários lugares, não é só aqui não, viu? Mas, lembrando de uma passagem que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6º, onde Kardec coloca, em todos os capítulos, Kardec coloca mensagens, instruções dos Espíritos. Algumas mensagens variadas, às vezes 2, 3 instruções dos Espíritos em determinado capítulo. Mas no capítulo 6º é só mensagens do Espírito de verdade. E por que Espírito de verdade? Porque o Espírito de verdade é o próprio Cristo, coordenando o trabalho, a tarefa de cumprir a promessa que ele fizera. E tem determinado momento que o Espírito de verdade vai dizer que espíritas, e aí vale para todos que habitam este mundo, mas ele estava falando da doutrina espírita. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Nessa colocação de Espírito de verdade está todo o objetivo, estão todas as nossas tarefas neste mundo. Todas. Amar é a maior delas. Tanto que quando Jesus resume a lei e os mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o objetivo de estarmos aqui. Instruir é necessário para que a gente compreenda a vida e trabalhe em nós aquilo que for oportuno em cada jornada que aqui enfrentamos. Então é preciso que busquemos o amor, mas é preciso nos instruir até mesmo para saber cada vez mais o que é o amor, que nós ainda não sabemos. Nós estamos exercitando o amor, porque só vamos saber quando verdadeiramente amarmos. Mas eu amo meu filho, amo minha esposa, amo... Será? Não é esse amor só. Esse amor é exercício. Porque o amor verdadeiro, quando nós soubermos, é incondicional a todos. A todos como irmãos, conforme propõe Jesus e conforme ele próprio amou. Então, esse é o objetivo, nós estamos em exercício. Mas até para compreender esses exercícios, nós temos que compreender um pouquinho mais sobre a vida. Por isso, a necessidade de instruir-nos. E Jesus já tinha dito na figura do Cristo, ali está na figura do Espírito de verdade, na figura do Cristo ele vai dizer, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mostrando a necessidade do conhecimento. Mostrando a necessidade de trabalharmos a compreensão, desenvolver a inteligência, instrumento, coisas desse gênero, que a gente vai encontrar esta compreensão na pergunta 780 do livro dos Espíritos, sobre progresso moral e progresso intelectual. Então, precisamos buscar o conhecimento. Mas, para atingir esse nível de amor, não é possível em uma jornada só. Não é possível. Se pararmos para pensar um pouquinho e olhando a história da humanidade de longos séculos e milênios até, quantos saíram daqui na condição de amoráveis, semelhantes ao Cristo? É difícil de a gente definir porque nós não sabemos medir se nós não sabemos exatamente qual é o tamanho desse amor incondicional, mas poucos saem dessas condições, ou raríssimos, porque é preciso uma jornada muito grande, milênios, para que a gente conquiste esse amor incondicional. Para isso, Deus oferece as oportunidades, renova as oportunidades através da reencarnação. A reencarnação é a chave para entendermos o amor e a misericórdia de Deus para com seus filhos. Para entender o quanto Deus investe em nós, oferecendo sempre renovadas oportunidades. Até que um dia nós possamos atingir o nível de perfeição proposta pelo Cristo. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Deixai brilhar a centelha divina que está dentro de nós, deixai brilhar a vossa luz de Jesus. Para atingir isso é preciso muitos retornos a esta escola e talvez darmos continuidade em outras escolas conforme a gente vai aumentando de nível.
Porque para chegar ao nível do Cristo, e ele diz, podereis fazer o que faço e ainda mais, dá para a gente imaginar fazendo o que Jesus fazia? É quase inimaginável e até, se a gente for um pouquinho pessimista, não é para todo mundo, né? Não tem condições. Não, mas ele disse que nós chegaríamos lá, todos nós. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Então a gente vai somando essas falas, esses entendimentos, com parte da compreensão sobre a vida. Então é preciso ir buscar respostas, exercitar a inteligência e buscar compreensão da vida. Por isso, instruí-vos. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. São coisas que se encaixam no nosso dia a dia, na nossa compreensão. Então é preciso buscar respostas. E aí, à medida que nós vamos ampliando o nosso conhecimento, Deus manda novas lições mais profundas. E sobre a reencarnação, não é uma invenção da doutrina espírita. A humanidade já tinha ideia da necessidade da volta. O que a gente tem mais informações são dos egípcios, porque eles guardavam aquele corpinho para ver, vai que precisa para voltar, né? Vai precisar do corpo, guarda ele, né? Então era preciso, já tinha essa ideia. Jesus falou de reencarnação, só que não entrou em detalhes. E por isso ele fez a promessa, e está aí, é uma das partes da necessidade da promessa que ele fez de um novo Consolador, para relembrar o que eu tenho dito, mas para esclarecer todas as coisas. Ele não entrou em detalhe. Quando ele conversou com Nicodemos, ele não entrou em detalhe, disse que era preciso nascer de novo. Aí criaram-se dogmas em cima disso. Porque aí é o nascimento pelo batismo, né? Em algumas filosofias, nada contra, isso faz parte do processo, nós buscarmos os caminhos mais apropriados a cada um de nós. Mas Jesus batizou alguém? Vocês conhecem alguma história de Jesus ter batizado? Se era preciso batizar, por que ele não batizou? Ele foi batizado por João Batista. João Batista não queria batizá-lo. Mas ele disse, não, cumpra-se o que está nas Escrituras. Mas ele não batizou ninguém. Então, mas não tem problema. Faz parte todo do processo de crescimento humano. Seguir caminhos até que um dia a gente chegue à verdade completa, à sabedoria completa, absoluta, à felicidade absoluta e assim por diante. E tem outras passagens de Jesus que falam da reencarnação, mas não vamos entrar por esse caminho. Mas aí Kardec, quando ele codifica a doutrina espírita, ele entra em detalhes do processo reencarnatório e dos objetivos da reencarnação. Mas, como as novas lições, sempre elas enfrentam algumas barreiras. E as principais barreiras são a perda de status, de poder, de considerar-se sabedor de tudo, principalmente o enfrentamento das crenças religiosas que não aceitaram a vinda da doutrina espírita. E a contestação maior, inclusive de alguns homens de ciência, era de que por que nós não lembramos das vidas passadas, já que temos muitas vidas? E aí entra o instruir-vos. Buscar a compreensão do porquê. Buscar a compreensão do nosso esquecimento. E os Espíritos vão tratar sobre isso, especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, e no Livro dos Espíritos, nas perguntas 392 a 399, eles tratam exatamente dessa questão, esquecimento do passado. Por que nós não lembramos? Isso faz parte da misericórdia divina. Faz parte da bondade de Deus. Já pensou se a gente... Nós estamos numa linha de progresso. E como eu digo, ainda não sou grande coisa, imagina o que eu fui em vidas anteriores. Não quero nem saber. E é por misericórdia que Deus não permite que saibamos. Porque nós vamos nos encontrar para dar continuidade a estes laços afetivos para um dia nos tornarmos doutores, o que eu chamo de doutores na arte de amar, que ainda estamos longe. Eu estou falando linhas gerais da humanidade, não estou apontando o dedo para ninguém aqui. De repente alguém já está quase ou já é doutor na arte de amar, não é meu caso, né? Então nós estamos aí exercitando, buscando aprender a amar. E hoje ainda temos os nossos problemas, as nossas dificuldades. Já pensou se a gente lembra?
E nós vamos nos reencontrar para dar continuidade com aqueles que nós já começamos os exercícios. Nós voltamos no mesmo grupo, com funções e papéis diferentes, às vezes na mesma sala de aula chamada lar, com funções e papéis de acordo com a necessidade, às vezes inverte, os pais viram filhos, os filhos viram pais e assim por diante. Mas temos que amar o inimigo também, não temos? E esse inimigo, de repente, tem que voltar conosco para que a gente exercite o amor e vença as dificuldades. Eu até brinco, se a gente pode estar dormindo na mesma cama que o inimigo de outra encarnação. Dá para imaginar o que isso oferece nas relações conjugais? Claro que não é da última encarnação, que da última encarnação a gente nem chegava perto. Se fosse inimigo da última encarnação, nem chegaria perto, a energia não ia bater. Mas depois de alguns exercícios em algumas encarnações, vamos agora nos aproximar como cônjuges, como pais e filhos. E aí, mas para vencer as dificuldades do passado. Já pensou se a gente lembra detalhes? Nunca iria voltar se fosse inimigos. E iria querer voltar sempre com os mesmos afetos. E aí a coisa não ia andar. Então Deus nos permite esquecer, nos coloca junto de novo para a gente ir vencendo as dificuldades. Eu vou usar uma expressão aqui que acho que é até meio proibida, não sei se alguém não vai querer me processar, mas não são as palavras. A gente está com a mania de que as palavras são pejorativas. Elas são pejorativas se você utilizar pejorativamente. Então hoje você não pode falar muitas coisas. Mas eu vou perguntar, tem ovelhas negras na família aqui? Nas famílias? Tem ovelhas negras nas famílias? Tem? Todas têm? Agora eu vou perguntar diferente. Quem é a ovelha negra da família? Normalmente não aparece ninguém, normalmente são os outros, né? Não são ovelhas negras, brancas, são nada. São pessoas em que nós tivemos dificuldades no passado e agora temos que dar continuidade. Temos que continuar para vencer, porque nós temos que aprender a amar a todos, inclusive os inimigos. É o amor incondicional que nós temos que atingir. Então nós precisamos compreender, nesse instruir-vos que o Espírito de Verdade nos propõe, compreender por que Deus nos faz esquecer o passado, para nos proteger. É o amor divino oferecendo oportunidades e nos protegendo para que nós possamos dar continuidade aos laços afetivos. Até estávamos conversando agora sobre as questões da gente se encontrar nas casas espíritas. Eu estou morando agora em Curitiba, mas continuo frequentando João Guione em Campo Largo, porque eu estou lá desde 2001. E eu brinco, sempre que logo que eu cheguei lá e comecei a me relacionar com as pessoas de lá, eu digo que eu encontrei minha quadrilha de encarnações anteriores. Não é? Até brinco, né? A gente já sabe quem são os 40 ladrões, só não sabe ainda quem é o Alibaba. Fazendo essa comparação simbólica aí. A Terezinha também me diz que por aqui ela também encontrou alguns elementos de quadrilhas anteriores, né? De histórias anteriores. É isso. Deus nos oferece a oportunidade dos reencontros para irmos fazendo os acertos e os ajustes necessários. É a grande oportunidade. Mas aí o pessoal questiona Kardec em vários momentos, nas revistas espíritas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler as revistas espíritas, são fantásticas. Você encontra maravilhas de Kardec nas revistas espíritas produzidas por Kardec. Foram 144 revistas, algumas dessas já após obras póstumas, após a morte de Kardec, que ele faleceu em março e elas continuaram. Mas dá 144 meses de revistas, uma por mês, com recursos maravilhosos, e há muito questionamento, e Kardec, com a sua sabedoria e seu nível de razão, de inteligência impressionante, porque você já se impressiona com Kardec nas 5 obras do Pentateuco, mais no que é o Espiritismo, mas quando você lê a revista espírita, Kardec fica gigante. É impressionante. E eu até pergunto, será que na época de Kardec o dia tinha mais que 24 horas? Porque não é possível que ele tenha produzido tanto em tão pouco, em 14 anos. Em tão pouco tempo, não chegou bem 14 anos. E ele é muito questionado sobre
esse esquecimento. E ele vai dar as explicações necessárias, os motivos da obra divina, que faz parte do amor divino, conforme nós comentamos. Mas aí as pessoas questionam por que, se nós não lembramos, como é que vamos corrigir o passado? Fazendo esses encontros das quadrilhas passadas é uma forma, reencontrando nos lares. Mas como é que eu vou corrigir se eu não sei o que eu errei no passado? Aí nós temos que observar o nosso dia a dia, as nossas tendências, as nossas inclinações. Ou não temos tendências? Basta observar. Se no passado eu fui violento e as pessoas atravessavam o meu caminho, eu esganava. Hoje, quando alguém atravessa meu caminho, eu tenho vontade de esganar. Felizmente, já não faço mais. Então, eu evoluí um pouquinho, certo? Mas essa vontade tem que ser observada. Por isso, a necessidade de nos observarmos diariamente as nossas ações, as nossas inclinações, as nossas tendências, tanto nas questões negativas quanto nas positivas. O que a gente já aprendeu? O desejo de produzir o bem já é um sintoma de que nós já aprendemos alguma coisa de qual é o caminho. Porque o caminho é o caminho do amor, é o caminho da caridade. Kardec vai colocar no capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, se nós já estamos preocupados com outros, nós já temos um sentimento de empatia com a dor alheia, quando nós nos colocamos à disposição para prestar socorro à dificuldade alheia, é porque nós já estamos num caminho. Quando nós já temos a alegria de demonstrar gratidão, como foi lido no texto agora há pouco, né? Nós estamos no caminho. Mas quando temos vontade de conflitos, quando estabelecemos conflitos com bastante facilidade, perturbações, é porque nós ainda temos coisas a corrigir em nós, nessa direção. Então basta fazermos a observação necessária a cada um de nós, e é este instruir-vos que o Espírito de Verdade está nos sugerindo. Não é só o conhecimento sobre a vida, sobre os projetos divinos, aquilo que é possível nós conhecermos, porque nós não conhecemos tudo sobre o projeto de Deus, mas aquilo que é possível conhecermos, irmos buscar conhecimento. Eu sempre respondo, levo para as pessoas, quando faço atendimento fraterno, por exemplo, que no atendimento fraterno as pessoas trazem alguma dificuldade, o começo da conversa que eu devolvo após a pessoa fazer as colocações das suas dificuldades, que ela vem em busca na casa espírita, talvez, muitas vezes pela primeira vez entrando numa casa espírita, o único caminho é buscar respostas. Você compreender a vida, compreender as dificuldades, compreender o que você está vivendo e tirar delas as lições necessárias. As dificuldades, as experiências, as tendências mostram o que nós estamos trazendo na nossa bagagem. E o que precisamos corrigir, o que precisamos mudar, o que precisamos aperfeiçoar e assim por diante. Não precisa lembrar detalhes. Como a gente brinca, né? Quadrilha de outras encarnações, não precisa lembrar detalhes. Mas este envolvimento com as pessoas, seja afetuosa ou nem tanto, representa o quê? Que estamos envolvidos com aqueles que nós precisamos. No ambiente que precisamos, isso eu tenho falado com frequência. Estamos aonde precisamos. E muitas vezes o que a gente faz? Reclama. Deus não é justo, eu não merecia isso, né? Eu não devia estar aqui, estou na família errada, com os pais errados, com os... Né? Não, ninguém está no lugar errado. Errado estão os nossos pensamentos em pensar assim. Porque se estamos no lugar errado, quem nos colocou nesse lugar? Quem nos colocou na situação que nós estamos hoje, no ambiente que nós estamos? Foi Deus. Nos oferecendo a nova oportunidade de estarmos aqui. Se Deus não erra, nós estamos exatamente aonde precisamos. Então nós precisamos buscar entender a vida, entender o que a vida está nos chamando, para que lado ela está nos chamando. As experiências, as ocorrências definem aquilo que necessitamos trabalhar em nós, aprender, aprofundar, dar continuidade às lições.
Então é na observação de nós mesmos que nós vamos... Não precisa saber detalhes. No momento apropriado, nós vamos saber detalhes da nossa... Quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos rever muitas coisas de outras vidas. Vamos rever o que fizemos aqui. E vamos chegar do outro lado e ficarmos tranquilos com esta jornada. Não nem falar das outras. Desta jornada a gente vai chegar lá tranquilo, sereno, ó, cumpri meu papel. Não, fiquei devendo um monte. O que nós estamos levando na nossa consciência? É isso que temos que observar. E investir na nossa consciência, investir nesse Deus que está dentro de nós, na centelha divina que está em nós. Não precisa lembrar do passado, basta olhar as tendências, observar as inspirações que vêm para nos orientar, para nos encaminhar e buscarmos cada vez mais nos dirigir o progresso, a transformação moral. Nosso irmão falou na prece sobre a transformação moral. Estamos aqui para isto. Kardec vai dizer em Doutrina Espírita que o objetivo da doutrina espírita é a transformação moral da humanidade. Ou seja, é a aplicação das leis divinas mais depuradas e mais orientadas de acordo com a nossa capacidade já de entendimento. Se a doutrina espírita surge há 2, 3 mil anos atrás, ou se Jesus fala em detalhes das nossas condições como seres espirituais, ele não teria dividido a história da humanidade em antes dele e depois dele. Porque não entenderiam. E mesmo assim não foi compreendido completamente. E nem o é ainda. Porque estamos em processo. Quando você faz uma viagem, pelo menos em uns 100 quilômetros, você lembra cada detalhe da estrada? Você lembra cada placa que você viu? Precisa? Não precisa lembrar. Mas você vai lembrar de algumas ocorrências. Por exemplo, se você teve algum probleminha com o carro, alguma dificuldade e um risco de acidente, você vai lembrar. Isso serve para quê? Para você ficar se punindo, coisa parecida? Não. Se culpando? Não. É para você pensar, tenho que tomar mais cuidado. Então os convites, as experiências que a vida nos oferece, é exatamente para isso. Desperta, toma mais cuidado. Essa é a área que você está com dificuldade. Essa é a área que você está precisando aprender. Essa é a área que você precisa crescer. Então, aquilo que a vida nos apresenta de experiências define quais são as nossas necessidades. O que precisamos aprender nesta jornada? Não vamos aprender tudo. Ninguém vai sair daqui doutor na arte de amar. Numa jornada só, são muitas. Já passamos por muitas e temos muitas ainda a frequentar. E depois que vencermos aquilo que é possível nesta escola, nós vamos para outras escolas de outros níveis. Conforme acontece nas nossas escolas, semelhante, respeitadas as proporções, acontece nas nossas escolas. Então nós precisamos compreender e entender que esquecer o passado é a forma misericordiosa de Deus, amorável de Deus, pedagógica de Deus. As experiências não são punição nem castigo, são convites às transformações. Então, se a gente tem que aprender alguma lição, ela aparece em nossas vidas. Até brinco, já falei em outras palestras. Se eu tenho que aprender paciência, Deus me coloca numa família zen. Tranquila, serena, vou aprender paciência? Ele vai me botar onde? Eu preciso aprender. Se eu tenho que ter tolerância, compreensão, paciência, ele vai me colocar com pessoas difíceis. E muitas vezes pessoas com quem nós já tivemos convivência e conflitamos. E com essas nós temos que vencer. Então, aonde que nós temos que investir mais? Com as pessoas que nós adoramos ou com as pessoas difíceis? Temos que investir com todos, mas com as pessoas difíceis muito mais. Muito mais profundamente. É que com elas é que está o nosso calcanhar de Aquiles. É com elas que estão as nossas histórias perturbadas do passado. E exercitar o amor. Exercitar os valores do coração com essas pessoas. Não é punição nem castigo de Deus. É o exercício do amor
que vai cobrir, como diz Pedro, o amor cobre multidões de pecados. Então ninguém vem aqui olho por olho, dente por dente. Deus não age assim. Ele oferece as oportunidades para corrigirmos, de acordo com a necessidade. Então a experiência vem proporcional à nossa necessidade. Aprendeu a amar, ela não precisa mais da experiência. Venceu aquele conflito com alguém, aquela animosidade, não precisa mais da experiência. Agora, se eu continuo construindo animosidade, o que vai acontecer na próxima encarnação? Vou precisar voltar com estes seres de novo para dar continuidade. Porque o processo e o objetivo é aprender a amar. Por isso o Espírito de Verdade nos diz, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. Então nós precisamos da compreensão. E como é que a gente exercita a compreensão? Agora vou pegar um pedacinho do trecho que foi lido há pouco, né? As pessoas questionam por que nós não recebemos facilidades da espiritualidade. Não recebemos? Não da forma que a gente gostaria. Pedir para o Espírito Protetor, vai lá, trabalha para mim e depois manda o salário para mim. Né? Vai lá, resolve o meu problema. Né? Vem aqui como empregado para resolver, como funcionário para resolver os meus problemas. Não é assim que funciona. Não tem nem sentido. Os Espíritos não vão resolver os nossos problemas. Nem o próprio Cristo, nem Deus. Eles oferecem as condições para que nós trabalhemos. E como é que nós vamos desenvolver inteligência se a gente recebe tudo pronto e mastigado? Tudo resolvido. Como é que nós vamos desenvolver o nosso progresso intelectual? Que não seja pelas experiências. Por isso, buscar respostas em todas as áreas. Inclusive na ciência isso é muito claro. Inclusive Einstein vai dizer, né, que o que move a humanidade não são as respostas, são as perguntas. Então nós temos que perguntar e ir atrás da resposta. Mas o que move o progresso, o que nos faz progredir, são as respostas. A ciência é muito clara, a gente percebe muito claramente isso na ciência. Não são as respostas, são as perguntas. O que eu posso fazer para melhorar as condições? Por exemplo, estava conversando agora há pouco, não está aqui, sobre está ali, Edmilson, está escondido ali, sobre a questão de saúde. Quantas coisas já a medicina e a ciência já trouxe para facilitar as nossas vidas. Por quê? Por aquilo que eu chamo de inconformismo. O inconformismo, não aquele inconformismo doentio de ficar lamentando e reclamando da vida, mas o inconformismo com a situação e buscar melhorar. Se nós não tivéssemos sido seres humanos inconformados, nós ainda estaríamos, quiçá, lascando pedras. Mas a busca por melhorias é que fez a ciência crescer. A busca por melhorarmos a nossa compreensão da vida é que vai nos fazer caminhar na direção do objetivo maior, que é amar. Não precisa lembrar das questões passadas. Porque imagina conviver com alguém que nós tivemos uma experiência desagradável, por exemplo, de um assassinato. Vou falar bem drástico. Um assassinato. Numa encarnação anterior, nós cometemos um crime. Um cometeu um crime com o outro. Agora temos que vencer essas energias. A gente volta junto. Se a gente lembra, o que vai acontecer? Vamos nos amar? Vamos conviver? Se foi assassinato, o que vai acontecer? Estamos convivendo e a gente sabe. Um foi assassino do outro. Aquele que foi assassinado vai pensar, será que ele não quer repetir a dose? E aquele que foi o assassino vai pensar, será que ele não vai querer vingança? Por isso nós vamos esquecendo das coisas, mas as energias, as tendências nos mostram para onde e o que a vida nos convida. Então precisamos trabalhar em nós uma coisa que Kardec tratou na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que eu considero que tudo é fundamental, mas essa pergunta é chave. Qual o meio prático tem o homem para melhorar-se nesta vida? O homem no sentido genérico, né? O ser humano, para melhorar-se neste mundo.
Um sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. É preciso que olhemos para nós. Olhemos para as nossas inclinações, para as nossas tendências, para que vamos aos poucos modificando e transformando. Esse é o objetivo. Não é punição, não é castigo. E se a gente lembrasse, assim, aí seria verdadeiramente uma punição, porque a gente ia confrontar com as pessoas que tivemos dificuldades. E íamos compreender também aquelas com quem nós tivemos afetividade, mais facilidade de conviver. Mas não precisa lembrar de detalhes. Basta perceber quais são as energias que vinculam entre nós. Aqueles com quem a gente tem facilidade é porque nós já tivemos algum grau de convivência saudável. Aqueles que temos dificuldade é que já tivemos algum grau de convivência não muito agradável. Observando essas relações, observando as nossas inclinações, nós vamos sabendo um pouquinho daquilo que fomos, mas principalmente sabendo o que precisamos transformar em nós. E isso é necessário, para isso é necessário buscarmos conhecer a nós mesmos. E com todos os recursos que Deus tem enviado, culminando nos dias atuais, com a doutrina dos espíritos, tanto material que veio através de tantos médiuns, trazendo tantos recursos, e principalmente Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e tantos outros, Deus está nos oferecendo os recursos. Agora precisamos aplicar estes recursos. Para aplicar estes recursos, nós precisamos olhar para nós. E diante disso, para mim, hoje, o grande desafio é olhar para nós. O autoconhecimento. Buscar o autoconhecimento. Buscar olhar para as nossas ações. Seguir a receita de Santo Agostinho na subpergunta que Kardec faz na pergunta 919, ele não renumera, ele faz mais algumas perguntas, mais duas, se bem me lembro. Aí vem a resposta de Santo Agostinho: fazei como eu fazia, como estava entre vós. Diariamente fazia um balanço de meu dia. Para quê? Para analisar a si próprio e fazer as transformações. O que eu preciso corrigir? Eu estou interpretando. O que eu preciso corrigir nos meus atos? O que eu preciso mudar? O que eu fiz contra alguém que eu preciso reparar? Diariamente. E para este conhecimento também ele sugere: ouçamos os inimigos. Aqueles com quem a gente tem dificuldade, o que eles pensam de nós. Não ouçamos os amigos. Porque os amigos passam a mão por cima, né? São generosos normalmente, né? Os amigos verdadeiros deveriam dizer exatamente como nos enxergam para que a gente, e orientar para que a gente corrija. Mas os amigos normalmente passam a mão por cima. Ouçamos os inimigos, diz Santo Agostinho, para fazer essa transformação e nos conhecermos. Porque sem olhar para nós, sem olhar para as nossas inclinações, para as nossas tendências, nós não sabemos o que fomos no passado com detalhe, mas pelas tendências vamos saber o que fizemos. Então precisamos olhar para elas. Olhar para elas, isso se chama autoconhecimento. É uma proposta que já vem lá de Sócrates, antes de Sócrates. A proposta de autoconhecimento. Mas Sócrates e Platão perpetuaram esta proposta, por isso Kardec recebe a resposta de: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. E se nós começarmos a olhar mais para... Porque nós adoramos olhar para os outros, né? Quais as dificuldades, os problemas, os defeitos. A gente sabe de muita gente, todos os defeitos. Não importa. Não interessa. Pode até interessar para fazermos diferente. Se as pessoas estão fazendo equivocado, a gente fazer diferente. Conforme propõe Espírito de São Luís, no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre a crítica e a observação do erro alheio. Para criticar, não. Não devemos olhar. Mas para aprender, sim. Então nós não mudamos ninguém, nós só mudamos a nós mesmos. Então olhar o mundo à nossa volta e perceber que ele não está bom, conforme propõe São Luís, porque se a gente não observasse que há defeitos a serem corrigidos na humanidade, nós íamos achar que está tudo certo, tudo bom, propõe São Luís. Então observar que o mundo não está bom é um passo. O passo seguinte é observar o que eu estou contribuindo para que o mundo fique melhor.
E aí eu preciso olhar para mim. Quais são as minhas ações? Quais são as minhas tendências? O que eu estou produzindo? E vamos colher de acordo com aquilo que produzimos, a cada um segundo suas obras, propõe Jesus. E Santo Agostinho, eu costumo dizer que ele foi o espírito... Quem sou eu para contestar, né? O espírito que vem trazer mensagem, né? Mas foi o espírito mais apropriado entre aqueles que a gente conhece um pouquinho a história deles enquanto estiveram aqui conosco e que participaram da codificação. Santo Agostinho foi o espírito mais apropriado para nos orientar como nos conhecer, como observar o que precisamos mudar em nós. Porque ele até a meia-idade foi o que a gente diria um perdido, não é? Ele andava buscando, perdido, confuso, tentando entender a vida, e o que não era ruim, ele estava buscando respostas. Mas buscou até a meia-idade, mais ou menos, os caminhos errados. Não seguiu os conselhos da mãe dele. A mãe dele orientava para que ele seguisse Jesus. E a mãe dele foi canonizada como Santa Mônica. Santo Agostinho, depois aí dos 33 anos, mais ou menos, ele resolveu-se, e ele diz... Aí você vai ver alguma coisa em obra dele mesmo, em Confissões, uma obra maravilhosa de Santo Agostinho, que eu sugiro a leitura, onde ele faz, depois que ele se transforma, ele conversa com Deus, falando da sua vida e confessando as suas besteiras, mas confessando e compreendendo a presença divina no seu progresso. Compreendendo a ação divina em nós. Que muitas vezes nós reclamamos e não compreendemos, que é Deus nos dando a oportunidade do aprendizado. Então, em obra Confissões, ele vai mostrar isso, essa questão do que ele fez. É linda a obra, e tem outras obras dele falando de tempo e coisas desse gênero. Mas Confissões é uma obra maravilhosa, vale a pena, e ele mesmo relata isso na sua obra. Então, por que eu trouxe aqui? Ele foi o espírito mais apropriado para dar a receita de como nós nos melhorarmos e adiantarmos o nosso progresso com os recursos que Deus nos oferece. E aí eu penso o seguinte, se deu certo para ele, a partir dos 33 anos de idade, se a gente começar agora, quem já está mais dos 33, talvez não dê tempo mais, né? Mas tem a próxima encarnação, né? Mas... quem sabe se a gente tentar a proposta de Santo Agostinho, olhar para nós e buscar ver o que precisamos aperfeiçoar em nós, quem sabe a gente sai daqui melhor um pouquinho, leva uma bagagem melhor e leva menos débitos para a próxima encarnação, menos necessidades para as próximas encarnações. Porque é isso que devemos fazer. A vida é de progresso. E o progresso é necessário. A obra divina é de progresso, tudo na obra divina progride. O que não esperar de seus filhos? Qual é o projeto de Deus para conosco? É que retornemos à casa do Pai, quais filhos pródigos, fazendo essa comparação da parábola do filho pródigo, que não é a parábola do filho pródigo, é a parábola dos 2 filhos, que ali tem histórias interessantes para refletirmos. Então é aplicar na prática o olhar do conhecimento e colocar na nossa vivência as lições que Deus nos enviou por tantos emissários. E assim nós vamos fazendo a nossa transformação. Não precisa lembrar do passado. Não interessa lembrar do passado. Não é importante lembrar do passado, muito pelo contrário. Portanto, as intuições e as tendências falam de nós. Para saber de nós precisamos olhar para nós. Por isso as coisas se conectam. Por isso a ordem, a organização que Kardec fez, ele termina as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, e coloca essa pergunta 919, a última pergunta da terceira parte. Autoconhecimento. Olhar para nós. Basta olhar. Se eu tenho certas tendências negativas, perturbadoras, eu tenho que observar isso e fazer as correções necessárias. Isso é necessário o autoconhecimento. Não basta olhar para os outros. Olhar para os erros dos outros, como propõe São Luís, é necessário para que a gente perceba que o mundo não está bem, e se alguém já fez besteira, não fez alguma coisa, não deu certo, eu não vou fazer. Porque, segundo
filósofo chinês chamado Confúcio, conhecido no Ocidente como Confúcio, ele diz que tem 3 formas de aprender. A primeira delas pela reflexão, pensar, usar o conhecimento, usar a inteligência. É mais sábio, diz Confúcio. A segunda é pela imitação. E aí entra a proposta de São Luís. Alguém já fez alguma besteira? Eu não faço igual. Não deu certo? Eu não faço igual. Como eu brinco, né? Alguém já deu um murro na parede. Não deu muito certo. Eu não vou dar. Pela imitação, é mais fácil, diz Confúcio. E a terceira forma de aprender pela própria experiência. É mais amargo, diz o filósofo. Por qual nós estamos em fase de aprendizado, de crescimento, de progresso? Das 3. Qual? Pela reflexão a gente ainda usa pouco, né? A sabedoria ainda é pequena, senão o mundo já estaria bem melhor. Pela imitação a gente toma alguns cuidados. Se alguém já fez alguma besteira, a gente não faz. Principalmente aquelas que doem, né? Mas haja vista a vida que levamos e o convite que a vida nos faz de aprendizado pela dor, significa que nós ainda escolhemos a própria experiência para aprender. A decisão é nossa. Deus oferece aquilo que nós escolhemos, de acordo com as nossas escolhas. Se ainda escolhemos as perturbações, vamos escolher perturbações. Vamos acolher, receber as lições de acordo com as nossas perturbações, com as nossas necessidades. Mas se escolhemos o esforço da ação, do trabalho, da atividade, por isso eu brinquei quando entrei aqui, preciso do emprego. Como eu sou muito impaciente, eu até algumas preces, de vez em quando eu peço a Deus, não me deixa entrevado, me dá trabalho. Porque eu não consigo ficar parado. Eu tenho dificuldades de ficar parado. Então eu digo a ele, já pensou? Eu fico imaginando ficar numa cama. Como pessoas ficam, às vezes, anos numa cama. Eu ia ter que ficar sedado, porque eu ia aloprar. Então eu peço a Deus, não me entreva, por favor, mas me dê atividade. E é o que nós devemos buscar. Enquanto a gente está ativo, fazendo, produzindo, crescendo, nós estamos no caminho. Mas, de repente, se eu me acomodar, vai que ele... você quer acomodar? Então fica na cama aí. Né? Me dá alguma dificuldade para isso. Até peço, quando ele tiver que me levar, que seja pabufe. Tá? Mas eu não sei, a decisão é dele, né? Não sei quais são as minhas necessidades. Por isso eu digo, preciso do emprego. E a melhor forma de evoluirmos e mostrar que estamos evoluindo é trabalhar no bem. É estender as mãos àquele que sofre. Aí nós vamos evitando as nossas necessidades. O amor cobre multidões de pecados. Então, o trabalho no bem. E eu encerro com uma frase de Manuel Filomeno de Miranda. Eu lembro dessa frase e não lembro a obra. Porque às vezes ela me surge na cabeça e eu não lembro qual foi a obra. Vou ter que pesquisar. Mas agora não dá, né? Então vou ter que falar, eu não vou lembrar a obra, a psicografia de Divaldo Pereira Franco. Manuel Filomeno de Miranda, numa de suas obras, ele vai dizer que a solução para todos os nossos problemas, todos, individuais e coletivos da humanidade, por certo, é a conjugação dos verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Vou repetir. É a conjugação dos verbos amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos. Ou seja, é trabalhar nessa direção do amor, do auxílio e do perdão. Que tudo faz parte desse pacote. Tem mais algumas coisinhas nesse pacote aí, mais umas 4.000 virtudes nesse pacote aí para a gente incluir. Mas estas são as essenciais. E quando nós estamos nesse caminho, e aí eu incluo o perdão que eu falei há pouco, né? Quando estamos nesse caminho, significa que estamos no caminho certo. Amar, servir e perdoar em todos os tempos e modos, possamos conjugar sempre estes verbos. E esse é o objetivo de buscarmos o conhecimento, para compreendermos e instruir-nos, para um dia nos tornarmos doutores na arte de amar. Que, portanto, possamos aproveitar a oportunidade da encarnação que Deus nos deu, sem preocupações com o passado. Não interessa. Agradeço a Deus a oportunidade de refletir com vocês. A casa pelo convite, pelo emprego.
E a vocês pela paciência, e os internautas, que eu nem cumprimentei na minha abertura, pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado, que Deus os abençoe a todos. Não mudou nada? Então tá bom. Então vamos elevar os nossos pensamentos mais alto um pouco, buscar o nosso Pai, e especialmente para dizer a Ele o quanto somos gratos. Gratos por tudo e por tanto que a vida nos oferece, pelas oportunidades de aprendizado, de crescimento e de evolução. Tudo representado pelo amor e misericórdia que o Pai nos oferece. Gratidão, Senhor, por cada oportunidade. Gratidão por esta oportunidade de estarmos reunidos aqui hoje. Mas gratidão especialmente por ter nos enviado entre tantos emissários, Jesus. A ti, querido amigo Jesus, e a esses espíritos de luz que te auxiliam na tarefa de levar a humanidade a Deus, a nossa gratidão. Mas a ti especialmente a nossa gratidão por teres caminhado conosco há 2000 anos, neste mundo denso, para trazer as lições imorredoras do teu Evangelho. Lições estas que, à medida que colocamos em nossas vidas, o nosso caminho fica mais iluminado, o fardo mais leve e o jugo mais suave. Obrigado, querido amigo. Nós aproveitamos para rogar as tuas bênçãos a todos nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, as tuas bênçãos às casas de oração, a esta que nos acolhe hoje, que todos os seus trabalhadores e frequentadores possam estar sempre inspirados por ti e conscientes de que a tarefa é tua, não é nossa, somos aprendizes. Mas rogamos ainda as tuas bênçãos aos nossos irmãos que transitam neste mundo, e muitos perambulam por não vos conhecer e não conhecer ao Pai. Por certo, a estes as dores se tornam mais intensas. Que a estes e a todos, de uma maneira geral, possas levar a tua paz, a tua inspiração e principalmente as tuas lições. E certos, querido amigo, da tua presença entre nós e de que atendes às nossas rogativas, te agradecemos mais uma vez e rogamos que permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja.